Amém. Então, nós estamos aqui essa noite com uma professora de teologia. A Ana Letícia também falou que tem mestrado em filosofia, é isso mesmo? Cássia, me escuta? Ou caiu de novo? Sim, te escuto. Bom dia. Olá, pessoal, olá a todos os que estão nos ouvindo. Pois é, eu tenho dado aulas de teologia já há 5 anos e estou no processo de conclusão de um mestrado em teologia filosófica. Então, eu estudo a área da teologia que se relaciona com a filosofia. Então, é aquela área onde a gente pensa a respeito das perguntas fundamentais da vida, mas a partir da palavra de Deus. Então, eu tenho amado muito essa trajetória, né, no mestrado de conhecimento da palavra de Deus e das questões primordiais, essenciais da nossa existência, né? Uhum. É bem interessante, na verdade. Eu gosto bastante de filosofia, eu particularmente. E eu conheço pouco da filosofia que se relaciona com a teologia. A gente tem algum filósofo desses conhecidos que é estudado dentro da teologia filosófica? Olha, nós temos alguns teólogos filosóficos bem conhecidos e bem estudados, assim, da nossa área, mas talvez fora dessa área não são ainda tão divulgados, tão conhecidos, mas estão sendo, as suas obras estão sendo publicadas no Brasil também há pouco tempo, há poucos anos, né? Por exemplo, eu gosto muito de Cornelius Van Til, que é um apologeta que é brilhante, assim, no que ele traz, assim, a respeito da cosmovisão, da importância dos pressupostos, ao pregar a palavra de Deus para o outro, ao fazer uma apologética. Então, temos alguns nomes que estão sendo conhecidos também. Temos o James Sire, temos a Nancy Pierce, que é uma mulher teóloga que tem o livro Verdade Absoluta, que é um livro da área de teologia filosófica, que é fantástico também, é bem conhecido, ele foi publicado pela CPAD, né, que é pela editora da Assembleia de Deus. Temos alguns da área de cosmovisão cristã, né, até mesmo dentro do Brasil, né, nós temos aí Felipe Fontes, que foi um dos meus professores em teologia filosófica, o professor Heber Campos Júnior, que além de ser da área histórica, também fala sobre cosmovisão, e cosmovisão cristã, que é um debate que está tão atual hoje, a gente está falando muito sobre isso, é um assunto de dentro da teologia filosófica, por exemplo, né? Então a gente tem aí uma diversidade de autores que estão sendo cada vez mais conhecidos dentro dessa área. Interessante, do que se trata essa cosmovisão cristã? Eu fiquei bem curioso. Não tem nada a ver com o pessoal que é... Como é que chama? Dos signos lá? Não tem nada a ver, né? Eu tô... Tem um bem conhecido que talvez vocês já ouviram falar, que é o Francis Schaeffer, né? O Francis Schaeffer também é um apologeta e ele é dessa área filosófica, um cara assim brilhante. No Brasil a gente tem Guilherme de Carvalho também, que é o diretor do Labri. O Labri foi fundado pelo Schaeffer, né, na Suíça, e o Guilherme de Carvalho é aquele que representa o Labri aqui no Brasil. Então, tem bastante nomes legais aí que eu posso depois passar melhor até para vocês. Cosmovisão cristã, na verdade, a palavra cosmovisão, ela é composta aí pela palavra cosmo, né, que é o que lembra, como você falou, lembra essa questão, e visão, que é a visão do mundo. Cosmo significa um mundo. E a ideia é que todos nós possuímos uma cosmovisão, possuímos uma visão que está por detrás de tudo que a gente afirma como verdade, né? Então, a cosmovisão cristã é aquela cosmovisão que é ditada pela palavra de Deus. E como cristãos, nós já temos uma cosmovisão que é ditada pela nossa cultura, no ambiente que nós nascemos, nas verdades que nós cremos de maneira absoluta nos nossos corações. Isso tem muito a ver com a nossa cosmovisão, né? E aí, quando a gente se converte, a nossa cosmovisão vai sendo santificada e transformada pela visão da palavra de Deus sobre o mundo, né?
o que é bom, o que é mal. Todas as questões essenciais estão no cerne da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo. E todo mundo é orientado por essa cosmovisão. A gente normalmente ilustra falando do óculos, né? Como eu estou aqui com óculos, a cosmovisão é como se fosse o nosso óculos, que quando a gente coloca, a gente enxerga o mundo a partir dela. Por exemplo, se esse óculos tivesse uma lente rosa, uma lente verde, que seja, né? E eu estivesse com ele, tudo que eu enxergar vai ser rosa, vai ser verde, né? Tudo que eu enxergar vai estar a partir da mediação da minha cosmovisão, da minha visão de mundo. Então, é mais ou menos essa ideia. Tudo que eu enxergo é a partir de uma cosmovisão, a partir de pressupostos que regem aí a forma como eu vivo, o que eu penso. Melhor professora do mundo. Alunos do mundo. Engloba muita coisa, né? Tipo, quando a gente fala de cosmovisão, então a gente pode falar que o contexto religioso no qual a pessoa está inserida, coisas assim, tudo isso interfere na visão de mundo dela. É por aí, né? Exatamente. O termo bíblico para cosmovisão, nós costumamos falar que é coração, né? Um termo que, aparentemente, dentro da nossa cultura, é muito voltado para o emocional, para o sentimental, né? Eu te amo de todo o coração, né? A gente volta muito para a parte sentimental, para a parte emocional. Mas, biblicamente, coração, ele é muito mais profundo do que somente a área sentimental. Quando a Bíblia fala sobre coração, está falando do centro do homem, da onde vêm suas vontades, também suas emoções, o seu intelecto. Por isso que Jesus fala que temos que amar a Deus de todo o nosso coração, e amar ao próximo também, né? O coração é o centro de existência do homem, né? Para os judeus, na mentalidade dos hebreus, isso vem para nós a partir do cristianismo. E a nossa cosmovisão está muito relacionada ao nosso coração, que é o âmago do nosso ser, da onde saem as nossas vontades, o nosso intelecto, da onde estão as questões essenciais da vida, né? O que a gente pensa sobre Deus, sobre a morte, que é uma questão essencial também da vida, o que a gente pensa sobre o valor do homem, todas as questões essenciais, o que é justiça, o que é amor, estão ali dentro da nossa cosmovisão, né? Estão ali dentro do nosso coração, e é um local onde só Deus tem acesso, né? E só Deus pode reajustar. Nós mesmos não nos conhecemos plenamente. A gente pode entender algumas coisas da nossa cosmovisão, mas a gente não pode se aprofundar plenamente, porque é um lugar onde só o Espírito de Deus tem acesso, né? Isso é interessante também. Só Ele nos transforma na nossa cosmovisão. É muito interessante mesmo. Você citou Shakespeare também, né? Francis Shakespeare é o Shakespeare, tipo, o Shakespeare? É ele mesmo? Tipo, ele é cristão? É o Francis Schaeffer, esse. Shakespeare. Schaeffer, isso. Ele tem alguns livros que são bem conhecidos. Eu estava com um em mente até para recomendar aqui, e o nome fugiu da minha mente. Cadê? Volta nome. Ele tem vários conhecidos, mas um principal que eu gosto muito, que mostra como a cosmovisão de cada época, de cada tempo, ela se mostra a partir da arte que é desenvolvida nesse tempo. É muito legal o livro. Tá na ponta da língua. A Morte da Razão, isso. A Morte da Razão. Um livro muito bom. Ele é apologeta também do nosso tempo, né? De um mundo mais voltado ao pós-moderno. Então, ele é muito bom. O nome dele é Francis Schaeffer. Então, agora eu vou pedir depois, quando a gente terminar, para mandar por escrito o nome do Francis, porque enfim, vai ser um pouco difícil de escrever. Mas só que nesses 15 minutinhos que a gente teve de conversa, já teve um monte de referência. Eu vou assistir tudo de novo para depois já ir pegando todas as referências. Mas eu me interessei bastante por essa... livro, né? A Morte da Razão. Sim, maravilhoso. Você podia explicar para a gente o que é apologética, né? Que às vezes alguém que está aqui não conhece o que seria essa área da apologética? Eu, por exemplo, não sei, então vamos lá. Legal. Bom, dentro da teologia filosófica, que é essa área da teologia que tem ligação com a filosofia,
nós temos algumas disciplinas, né? Uma delas é a parte de cosmovisão, né? Que é essa que eu disse. Nós temos a parte de apologética. O que seria apologética? Seria uma defesa da fé, de maneira básica dizendo, né? Quando eu utilizo argumentos para poder defender a minha fé em meio aos ataques, né, deste mundo, ou em meio a outras, as afirmações de outras religiões. Então, eu estou preparado biblicamente para defender a minha fé, ou seja, eu posso falar dentro de apologética sobre a defesa da existência de Deus, eu posso falar a respeito das duas naturezas de Cristo, da existência de milagres. Existem várias áreas dentro da apologética, né? Uma das áreas que eu mais gosto é a que vai para além desses argumentos que vamos dizer que são de evidências, porque quando a gente fala de apologética, a gente fala muito de evidências. Quais as evidências científicas, históricas da existência de Deus, da existência de Cristo, né? A gente faz uma defesa da fé baseada nessas evidências. Eu gosto também de uma apologética que pensa sobre os pressupostos do outro, a cosmovisão daquele que eu estou debatendo a minha fé, né? Que antes de ir para as evidências, ela vai pensar sobre para onde está voltado o coração daquela pessoa, né? Que às vezes está ali defendendo uma não existência de Deus, por exemplo, né? Então a apologética abrange toda essa área, bem ligada ao versículo que está em Pedro, que fala que a gente tem que estar pronto para dar a razão, né? Para dizer sobre a razão da nossa esperança. Tem um versículo em que Pedro diz isso, e a apologética tem a ver com isso. O cristão precisa estar pronto para falar sobre a razão da sua esperança, para defender a razão da sua esperança. E uma coisa interessante da apologética também é que ela não deve ser combativa, né? Quando eu falo de defesa, parece muito que eu estou falando de uma luta, de uma guerra, né? Mas a gente não está... Mas na perspectiva de uma apologética feita com amor, de uma apologética em que eu falo com um não cristão ou com alguém de outra religião para falar sobre o cristianismo, mas eu faço isso com amor, eu faço isso com respeito, eu faço isso para que Cristo seja glorificado e dependendo de Cristo, né, nesse debate apologético. E aí a gente tem outras disciplinas também dentro de teologia filosófica, por exemplo, são várias palavrinhas difíceis. A gente tem uma das áreas que eu mais gosto, né, que é a área da teoria do conhecimento. Então, como você vai conhecer verdadeiramente como um cristão deve conhecer o mundo, que é diferente de como um não cristão conhece o mundo. Então, a gente pensa também sobre isso. É bem legal, tem uma gama de assuntos assim bem grande, bem interessante, né? É interessante, na verdade, conforme você falava da apologética, eu lembrava da passagem que fala a respeito da nossa fé racional, né? Porque a nossa fé não deve ser irracional. Então, uma vez que nós defendemos a nossa fé com argumentos, eu acredito que serve até como um fortalecimento da nossa fé pessoal. A gente serve também para que a gente convença outras pessoas, né? Para que a gente sempre esteja em defesa da nossa fé, do que nós temos como razão, e ainda assim eu imagino que fortalece, né? Eu ouço pessoas falando bastante, trazendo argumentos, trazendo evidências a respeito de acontecimentos da Bíblia, e isso sempre me fortalece muito no sentido assim da minha fé mesmo. Lembro que eu estava vendo um podcast no qual estava participando um pastor da Adventista. Agora eu vou ter que lembrar o nome dele, eu não lembro agora, mas ele estava falando a respeito das evidências de documentos de egípcios, alguma coisa assim, que eram documentos do povo do Egito da época do Êxodo. Então, mostrando que teve a grande inundação, né? E aí que isso poderia ser facilmente comparado com a abertura do Mar Vermelho, que para o povo hebreu foi uma passagem e para o povo egípcio foi a fechada mesmo, foi uma inundação para eles, né? Então eu gosto bastante de ver. Eu não sabia que o nome disso... Dá para chamar essa parte de apologético? Sim, com certeza. Apologética, né? Eu não sabia o nome, mas eu gostava bastante. Eu sempre gostei Deve bastante. ser o Rodrigo Silva, né? Será que é esse? É esse mesmo, eu acho. Eu acho que é isso mesmo, o Rodrigo Silva. Ele participou do Flow. Que legal. Nossa, muito legal. Uma coisa que você falou sobre a importância da racionalidade, né, da fé,
também já fica uma outra indicação de um teólogo da área de teologia filosófica brasileiro, que é o Jonas Madureira. Ele também é excelente, ele tem um livro que se chama Inteligência Humilhada, que ele diz que a nossa fé deve ser uma fé que pensa e uma razão que ora, né? Então, que a nossa inteligência, ela não deve ser anulada quando a gente é cristão. Pelo contrário, ela deve ser mantida, né? Ela deve ser aprimorada, ela deve crescer ainda mais, mas de uma forma que ele fala sobre com humildade, com humilhação diante de Deus. Então, não é uma racionalidade simplesmente fria, que leva a um racionalismo, né? Mas é uma racionalidade que caminha com a fé e que se humilha diante da revelação de Deus, né? Que se submete à revelação de Deus, que ora. Então, ele fala nesse livro sobre essa importância de nós, como cristãos, termos uma inteligência humilhada, uma fé que pensa e uma razão que ora, né? É muito bom mesmo esse livro. Foi muito importante para minha caminhada, né? Entender esse conceito, né? Como lidar com tudo isso, né? A nossa inteligência, a nossa fé e a razão onde coloca. E ele vem destrinchando muito bem tudo isso, né? Muito bom. Eu fiz a Ana Letícia ler. Por isso que eu peço aí na disciplina, nenhuma das disciplinas, né, Ana? Sim, é verdade. E quais são as disciplinas que você leciona? Legal. Bom, eu comecei lecionando eclesiologia. Foi o que eu comecei lecionando, que é a doutrina da igreja, falando sobre a igreja de Cristo. Foi a primeira disciplina que eu lecionei, vamos dizer, formalmente, dentro lá do seminário que eu dou aula, que é a Escola Ministerial Antioquia, né? Comecei por ela em um curso rápido, em um curso de final de semana, né? Então foi a minha primeira disciplina. Logo depois eu fui convidada para outras disciplinas no decorrer dos outros anos, né? Então, atualmente eu leciono Introdução Bíblica, onde eu falo sobre a estrutura da Bíblia como um todo, sobre como ela se formou, como os livros foram reunidos, né, como se desenvolveu, até mesmo a estrutura física da Bíblia, né, no decorrer dos anos. Eu falo sobre as características das escrituras, como ela é a palavra de Deus, que é inerrante, que é autoritativa para nossas vidas. Então, essa é a disciplina de introdução bíblica. Outra disciplina que eu leciono tem um nome meio difícil que se chama Prolegômenos à Teologia. Mas, de maneira básica, introdução à teologia, tá? Então, simplificando as palavras, é introdução à teologia. Nessa disciplina, eu falo muito sobre a teologia e a filosofia, o quanto a nossa mente tem que estar preparada para estudar teologia. A outra disciplina é Fundamentos da Educação Cristã, onde eu falo sobre esse chamado que a igreja tem para ensinar uns aos outros, né? O discipulado é o chamado para ensinar. Então, a gente enfatiza isso, a importância do ensino. E a outra disciplina que eu leciono é Teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, né? O estudo de Deus. Como é a parte 2 de Teontologia, entra a doutrina da providência de Deus, que é como Deus rege o mundo, entra sobre anjos também, a gente fala um pouquinho sobre a criação do mundo nessa disciplina, então é bem interessante. São essas 4 disciplinas no momento que eu tenho lecionado: Introdução Bíblica, Introdução à Teologia, Educação Cristã e Teontologia 2. É legal porque você passa por todas as áreas, né? Você tá ali falando sobre a Igreja de Cristo, sobre o corpo de Cristo. Você está falando sobre a questão de como Deus administra a criação do mundo e a execução do mundo até hoje. Bem interessante isso. E é legal a gente ver dentro de um curso isso, até pela questão de diferenciar o que é a igreja dentro das 4 paredes e o que é a Igreja de Cristo, né? Sim, excelente, muito boa reflexão, é isso mesmo. Acaba que está sendo algumas disciplinas bem abrangentes ali, né? Que entram de uma diversidade, né? Da Bíblia, da própria teologia, do ser de Deus, da igreja, né? Então é bem legal, mesmo que no fim das contas, tudo se complementa, né? Tudo se une dentro da teologia, né?
Então, é muito legal isso. Achei bem interessante a eclesiologia. São nomes difíceis, eu estou anotando todos eles, eu estou amando. Mas, enfim, eu achei muito interessante. Trata do corpo igreja ou trata, assim, da estrutura física, da estrutura ministerial? Do que trata exatamente a eclesiologia? É isso, né? Isso. A eclesiologia, ela vai tratar de ambas as perspectivas. Então, vai apresentar quais as características bíblicas da igreja, né? O que a Bíblia diz sobre a igreja de Cristo. Então, essa é uma das partes principais dessa disciplina, né? E aí, a partir disso, a gente vai tratar tanto da igreja como corpo, como relacionamento, né? Como algo que não é uma estrutura física, né? Mas uma junção do povo de Deus, uma reunião do povo de Deus para glorificar a Cristo, né? Mas que está manifesta dentro de uma estrutura física. Então, no fim das contas, nessa disciplina também vai entrar, por exemplo, como administrar a igreja, vai entrar também como são as diferentes formas de governo da igreja. Por exemplo, tem igrejas que são presbiterianas, ou seja, são presbíteros, um corpo de presbíteros que decidem, que fazem as decisões principais da igreja, né? E que as colocam em prática. A Batista, né, normalmente, é uma igreja congregacional, em que, para as decisões da igreja, toda a comunidade é reunida. Tem igrejas episcopais, onde só a figura do pastor, né, do bispo, vamos dizer assim, que é a principal, a figura de decisão, a figura de maior autoridade. Então, tem as formas de governo. Então, a gente trata tanto dessa parte de estrutura como do corpo de Cristo, mas sempre mostrando que a essência da igreja é o organismo, é o corpo, e não a estrutura. A estrutura, ela serve ao corpo, ela serve ao organismo, né, ao organismo vivo. Então, ela é menos importante do que o corpo, né? Tem muitas igrejas que enfatizam tanto a parte de estrutura física, a parte de eventos, a parte de organização, que muitas vezes diminui a importância do relacionamento, do corpo, né? Então, tem que ter um equilíbrio legal aí para dosar bem. Então, entre essas duas perspectivas. Acho que está desligado o seu microfone. Não, eu tava falando sozinho ainda, que eu tô assimilando, tô anotando. Eu achei muito legal mesmo essa parte da eclesiologia, do organismo e tudo mais. Achei bem interessante. Tinha mais coisa que eu tinha anotado aqui para perguntar, mas eu ainda estou procurando. Enquanto isso, fala para mim, a Ana Letícia era uma boa aluna? Olha, deixa eu pensar. Excelente aluna, muito boa, uma aluna muito inteligente, muito organizada, muito dedicada, muito interessada também nas disciplinas, interessada em aplicar as disciplinas também na vida dela. Então, olha, ela foi uma benção, tanto que tá fazendo falta, né? A gente queria a Ana Letícia aí, segundo ano também. Eu sinto muita saudade de vocês também. Foi muito importante, você me ajudou muito, né, nesse desenvolver, né? Nesse desenvolver da minha maturidade cristã, né? Foi muito importante. Glória a Deus, olha que maravilha. A gente cresce junto, né? Um vai vendo o outro e aprendendo. Sim, é verdade. Ai, que fofas. Mas então, professor, fazer uma perguntinha um pouco mais pessoal para ti. Posso? Tenho essa liberdade. O que interessou primeiro? Foi a filosofia ou a teologia? Assim, e como que você se interessou por essa área? O que interessou primeiro foi a teologia, né? Só também contando um pouquinho, né? É bem resumido, eu me converti aos 14 anos, né? Eu sou de Cianorte, no Paraná, né? E atualmente eu moro em Sorocaba, São Paulo, mas eu sou do Paraná. E lá eu me converti e nesse meu processo, né, de conversão,
o meu desejo de conhecer a palavra de Deus era muito grande, né? De conhecer a Deus, de conhecer as minúcias da palavra. Eu lia a Bíblia, queria aprender mais, e aos poucos foi se desenvolvendo, né? Esse desejo, esse dom de querer aprender para poder ensinar os outros e tudo mais. Então, quando eu tinha 17 anos e terminei a escola, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu gosto de várias profissões, pensei em pedagogia, pensei em administração, pensei em várias profissões aí, né? Gosto muito das áreas de humanas, eu sempre gostei das áreas de humanas, né? Sempre me chamou muito mais atenção do que qualquer outra área. Mas o desejo do meu coração era teologia. Então, Deus fez, assim, uma providência muito maravilhosa na minha vida, que daí é um testemunho à parte também, que um outro momento eu posso contar melhor sobre os testemunhos, né, sobre as bênçãos de Deus no decorrer da minha trajetória, mas ele milagrosamente providenciou que eu pudesse entrar no seminário. Minha família, minha mãe, principalmente, não aceitava muito bem, né, porque esse medo, né, nossa, mas depois você vai fazer o quê? Depois de fazer teologia, como que você vai sobreviver na vida? E eu só pensava ministerialmente, né? Mas ela mesmo começou a me incentivar, então foi um trabalhar de Deus muito legal. E aí, aos 17 anos, eu entrei no seminário, bem nova, né? E saí aos 21 do seminário, então eu amava a teologia, o meu interesse por teologia foi grandioso. E o interesse por filosofia, na verdade, surgiu quando eu comecei a aprender filosofia na escola, mas daí eu já era cristã. Eu acho que a teologia me fez me interessar por filosofia mais ainda, né? Eu tive aula de filosofia, o professor era bem doidão, mas eu gostava muito, era uma das aulas que mais me interessavam, né? E depois da escola, eu tive contato com a teologia filosófica com o meu professor, que foi o meu professor, assim, que foi um professor muito importante na minha vida, porque foi a partir desse professor que eu conheci mais da teologia reformada, e ele era formado, né, com um mestrado também em teologia filosófica, então ele trazia muito desses conceitos dentro da sala de aula, e aquilo me encantava grandiosamente, né? Então ele foi uma das minhas inspirações para eu querer fazer mestrado em teologia filosófica posteriormente, né? Então, o interesse pela teologia veio primeiro, nessa vontade de conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus, conhecer ao Deus que eu amo, né? Até mesmo esse livro, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, ele fala algo muito lindo que ele traz de Agostinho, que é um teólogo lá do século IV, né? Ele fala assim, sobre esse conceito de que querer conhecer a Deus pela Bíblia é querer conhecer a quem eu amo. Eu amo alguém, mas eu não sei mais sobre aquela pessoa. Quando a gente está apaixonado por alguém, vamos dizer, né? A gente tem vontade de conhecer aquele objeto do nosso amor, digamos assim, né? E assim também quando a gente se converte, quando a gente conhece a Jesus, a gente ama tanto, mas a gente não conhece plenamente a quem amamos. Então a gente vai nessa busca de conhecer a Ele, né? Então acho que essa busca veio forte ao meu coração. O Agostinho também tem uma frase que fala: feriste-me pela tua palavra e então te amei. Então, a palavra causa uma ferida no nosso coração e que nos faz amar a Deus e nos faz buscar conhecê-lo. Então, isso veio primeiro, e junto a isso veio a parte filosófica, a parte humanas aí, que eu gosto bastante. E juntar isso com a palavra de Deus foi maravilhoso para mim, né? A filosofia, de certo modo, ela completa a teologia, né? Ela agrega a teologia. É muito legal isso aí também. Eu achei interessante o que você falou a respeito que a sua visão, quando você foi buscar o curso de teologia, né, foi fazer o seminário, a sua visão era só ministerial, enquanto só as pessoas à volta que ficavam pensando, mas o que você vai fazer da vida depois e tudo mais. É muito legal quando a gente tem essa visão do reino, uma visão mais ministerial, como a previsão de Deus vem naturalmente, né? É muito Sim. legal. Quando a gente está dirigido por ele, pela vontade dele, realmente ele provê aquilo que é necessário, né? E é muito legal também que eu acho que falar sobre isso, falar sobre esse desejo de aprender teologia, né? E se aprofundar mais na palavra de Deus, conhecer aquele que eu amo, né? Tem muito a ver com até a passagem
que nós vamos falar de Hebreus, né? Porque eu amei poder estudar essa passagem, amei muito, eu achei fantástico ter escolhido essa passagem, porque me lembrou de tudo isso, né? Sobre esse desejo de buscar de maneira mais profunda Deus e conhecer a Ele. Eu achei fantástico a escolha dessa passagem. Vou utilizá-la bastante agora que eu estudei mais, vou utilizá-la bastante lá para falar no seminário, para falar nos outros lugares que Deus permitir, porque foi maravilhoso. Então, tem muito a ver com a passagem de Hebreus no capítulo 6, 1 e 2, né? Então, acho que eu vou ler para a gente começar a discorrer sobre isso, pode ser? Pode, fiquem à vontade. Conversando do que vocês preferirem. Tá bom, então. Então, a passagem que a gente quer falar um pouco agora está lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Acho que a gente podia começar a falar sobre discorrer um pouquinho, né? Primeiro sobre o que seria deixar esses ensinamentos elementares. Porque a gente não pode esquecer, né? Que isso é a base, né? E como que a gente faz isso? Uhum. Legal. Pensando sobre essa passagem, eu achei muito interessante o convite. Eu agradeço demais o convite de vocês, né, para poder participar do podcast. E veio num momento muito legal, porque eu estou estudando Hebreus no meu período devocional. Então, eu já estava estudando, né? Eu achei muito legal que coincidiu muito bem. Eu acho que para a gente entender bem essa passagem, eu vou tentar falar um pouquinho sobre qual é o contexto que esses cristãos estavam vivendo, né? Porque o livro de Hebreus, né? Essa carta aos Hebreus, a gente acredita que ela foi escrita em torno dos anos 60 depois de Cristo, né? Então, é uma carta antiga ali, né? Que foi escrita nesses primeiros anos da formação da igreja, após a ressurreição, a ascensão ali de Cristo, e era um período de muita perseguição, né? Muita perseguição à igreja. O povo de Deus que se convertia ao cristianismo tinham que fugir, muitas vezes deixar seus lares, eles não eram aceitos nos trabalhos mais, porque eram muito pressionados, e eles eram pressionados de todos os lados, porque eles tinham a pressão política, que não gostava do cristianismo por estar se tornando algo grande, né, por estar proclamando outro rei, que não é o rei principal ali daquele contexto, e a pressão também religiosa dos judeus, né, porque muitos judeus se converteram nesse processo. Só que os judeus que não se converteram pressionavam muito esses judeus que agora eram cristãos, porque eles entendiam que eles estavam indo para um caminho errado, para um caminho mau, para um caminho de heresia, para um caminho de idolatria. Né? Então, esses judeus também pressionavam, desprezavam, perseguiam os outros cristãos, como a gente vê, né, também lá ali na narrativa, que próprio Paulo, que era um judeu, que perseguiu a igreja de Cristo e até estava presente na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da fé ali em Atos, né? Então, a perseguição estava muito forte. E o que acontecia? Esses cristãos estavam se sentindo pressionados para retornar para a antiga aliança do Antigo Testamento. Essa carta é direcionada para esses judeus convertidos, né? Então, aqui a gente vê, no decorrer de toda a carta, né, que o autor vai falando sobre isso, o quanto a gente deve se manter firme na fé, perseverar na fé, olhar o exemplo de outros irmãos de fé e perseverar até a morte, se necessário for, porque realmente eles morriam por causa da fé. E muitos, nessa pressão, neste medo de perder a vida, de perder a família, de perder o trabalho, de ter que fugir do local onde eles estavam abandonando o cristianismo e retornando para o judaísmo. E esse processo, a própria Bíblia chama de apostasia, né? Eles apostatavam da fé
Após conhecer a fé, após ouvir a mensagem, eles apostatavam e retornavam à antiga aliança, que é algo que Hebreus 6, ali a partir do versículo 4, vai falar bastante sobre isso, né? Sobre esses que receberam algum conhecimento, alguma verdade da fé, e agora tinham apostatado, né? Então, o escritor de Hebreus está muito preocupado com isso, né? Com esses irmãos que estão sofrendo perseguição e estão se sentindo pressionados a abandonar o cristianismo. E é legal falar sobre o autor de Hebreus, porque nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, né? É uma das poucas cartas que a gente não sabe quem é o autor, que é um escritor anônimo, né? Alguns dizem Paulo, alguns dizem Barnabé, alguns dizem alguns outros nomes, mas na verdade não se tem ao certo quem é o autor, né? É um escritor anônimo, mas algumas coisas a gente sabe dele. A gente sabe que ele é um judeu convertido ao cristianismo e que possivelmente ele é uma segunda geração de convertidos. Ele não é daquela primeira geração de judeus ali que se converteram junto com Paulo, né? Com os outros apóstolos também. Ele é de uma segunda geração e ele é muito erudito. A forma como ele escreveu, dava para ver que ele conhecia bem o Antigo Testamento, mas que ele conhecia bem também o conhecimento grego, né? Grego-romano da época, a forma do grego que ele escreve, os recursos que ele utiliza. Então, a gente poderia dizer que ele é bem helenizado. Helenizado é a cultura grega, né? Sendo espalhada dentro do Império Romano. E que ele tinha um coração muito pastoral, porque o que ele faz aqui, gente, é incentivar. Não retrocedam, progridam, vão em frente, não deixem a fé de vocês. O que vocês estão agora é superior ao que vocês estavam antes. Então, ele tem um coração muito pastoral, né? E aí, isso faz com que, olhando ali do capítulo 6 para trás, a gente vê que ele tem alguns argumentos que ele tem usado. Ele mostra que Cristo é superior aos anjos, ele mostra que Cristo é superior a Moisés, que foi um grande nome ali do judaísmo, né, do Antigo Testamento. Cristo é superior a Josué, porque ele nos dá um descanso perfeito, né? E Josué trouxe o descanso ali entrando na Terra Prometida, mas Jesus vai nos dar o descanso perfeito, né? Ele é superior a Arão, que é o sumo sacerdote, porque ele é um sumo sacerdote perfeito, porque ele é a oferta e também é o sacerdote, é o mediador. Ou seja, Jesus é superior a todos esses nomes tão importantes ali do Antigo Testamento, porque ele é a concretização da promessa. Então, esses irmãos não poderiam retroceder. Eles deveriam avançar para aquele que é superior, né, a todas as coisas, aquele que é a concretização da promessa, aquele que é o Deus encarnado e tudo mais. Então, só dando uma contextualização aí à passagem, né, ele está falando sobre isso. E aí, entrando, então, nesses versículos que a Ana leu, né? Como a Ana falou, o que serão esses princípios elementares da doutrina que ele fala assim, põe isso à parte. A gente entende isso se a gente olhar alguns versículos antes. Um pouquinho antes, se vocês verem depois ali, a partir do versículo 11, ele está falando para esses irmãos o seguinte, gente, vocês estão há tanto tempo caminhando com Deus, né, no cristianismo, que vocês deveriam ser mestres. Vocês deveriam ensinar as pessoas. Mas não, vocês não são. Por quê? Porque vocês ainda estão imaturos. Vocês deveriam se alimentar de alimento sólido para adultos, mas vocês ainda se alimentam de leite, né? Vocês alimentam ainda dos rudimentos, da base. Vocês ainda se alimentam disso porque vocês ainda são crianças, vocês ainda são imaturos. Então, ele está falando sobre isso, a importância desses irmãos hebreus, que são cristãos, progredirem, crescerem, amadurecerem na fé, né? Serem mais experientes, já ensinarem outros e não permanecerem nos mesmos rudimentos ali, né? Nas mesmas bases. E aí, quando chega no versículo 1 e 2 aqui do capítulo 6, é isso que ele está falando, ó. Ele fala, põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele não está falando assim, nunca mais pensem, deixem de lado o que é a base. Não. O que ele está querendo dizer é o seguinte, vocês estão construindo um prédio da fé de vocês. Pensa na construção de um prédio. Mas para construir um prédio, eu tenho que lançar os fundamentos. Os fundamentos são muito importantes, sem ele o prédio não existe. Só que
Se eu ficar só nos fundamentos e não construir o prédio, levantando ele e colocando os tijolos e fazendo toda a construção, ele nunca vai ser um prédio. Então, ele está querendo dizer isso, ele está querendo dizer assim, olha, vocês já colocaram os fundamentos. Fundamentos vocês já sabem. Depois ele vai falar o que são esses fundamentos, né? O que são esses princípios elementares. Mas agora, vamos se preparar para levantar esse prédio, para crescer, para progredir, né? Então, seria a ideia que ele está falando aqui, ó. Coloca esses princípios à parte e deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, tem algo que eu quero falar bastante sobre esse restante das partes dos versículos, mas também quero ouvi-los, né? Sobre até aí, né? O que é muito interessante. Acho que é, de fato, cumprir o seu propósito, né? Porque a gente faz o fundamento para construir o prédio, e o que adianta construir a base se não levantar o prédio, né? Cumprir, de fato, o seu propósito, né? E você considera, não vamos sair do assunto, mas só um adendo. Você considera que a nossa geração hoje é rasa ou não? Olha, numa perspectiva geral, eu vou falar da igreja brasileira dentro de uma perspectiva geral, né? Porque a gente dentro do todo. Eu acredito que sim. Eu acredito que, infelizmente, claro que existem muitas igrejas muito fiéis a Deus. Nenhuma igreja vai ser perfeita, né? O que a gente pode fazer é ser o máximo possível fiel à palavra. Mas eu acredito ainda que em muitas outras igrejas ainda é negligenciado, a motivação e o incentivo aos cristãos de conhecerem mais a palavra de Deus. É compreendido muitas vezes que isso esfria a fé, que sair do elementar e ir para algo mais profundo esfria a fé do crente. E não é isso, né? Vai muito do nosso coração. Se o nosso coração não estiver realmente em Cristo, a gente vai se apegar à intelectualidade e realmente vai ser altivo, soberbo no conhecimento que a gente tiver. Mas se o nosso coração estiver em Cristo, aprender da palavra de Deus é o que ele pede de nós, é o propósito dele para nós, né? Tanto que aqui, quando ele fala aqui, deixemos-nos levar para o que é perfeito, ele está falando, ó, põe de parte esses princípios elementares e deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que ele está dizendo? Que o alvo de todo cristão é essa perfeição. Mas o que é perfeição? Perfeição não é ausência, só para a gente entender quando a Bíblia fala de perfeição, não, a não ser da perfeição de Deus, né? Mas da perfeição com relação a nós, não é ausência de pecado ou falhas, a gente continua com falhas, com erros. Mas o que é perfeito nesse sentido aqui é maturidade cristã. Então, deixemos-nos levar para o que é perfeito, deixemos-nos levar para uma maturidade, para um conhecimento maior de Jesus, o que ele fez, quem ele é, uma compreensão mais profunda dele, um maior prazer e satisfação nele, uma maior confiança nele. Então, isso que é a ideia da perfeição. E eu acho que muitos cristãos, e às vezes até a gente mesmo, né? Porque eu acho muito bonito aqui que o autor, mesmo ele sendo tão inteligente, tão erudito assim, né? Tão sábio, ele fala, deixemos-nos, ele se inclui também, né? Eu também tenho que deixar se levar para o que é perfeito. Então, não importa, mesmo eu que estudei teologia, eu ainda sei muito pouco. Eu ainda tenho que me deixar levar para o que é perfeito. Eu preciso crescer em conhecimento, crescer no amor a Deus, crescer na prática da minha fé, crescer na maturidade. Então, todos nós somos chamados a deixar-nos levar para o perfeito e sair só dos princípios elementares, né? Então, eu acho que a igreja precisa entender isso hoje mesmo, né? Eu acho que ela precisa entender que ela está sendo chamada para se aprofundar mais, para ir para o que é perfeito, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que falta, sim. Sim, é verdade. Às vezes a pessoa vê essa palavra perfeição, santidade, e acha que a gente é uma coisa inalcançável, impossível, né? Mas se a Bíblia fala sede santos, como eu sou santo, quer dizer que há possibilidade de a gente chegar nesse lugar, né? E então vamos falar sobre o primeiro tópico que ele fala, né? O fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. O que seria isso? Legal. Bom, então ele coloca essa exortação para a fé progredir, né? Então ele está exortando, ele está aconselhando em amor ali. Vamos progredir na fé, vamos sair do comodismo, né?
vamos nos deixar levar para o que é perfeito. Até só também, fazendo mais um comentário do deixemos-nos levar, é que ele fala assim, ele fala numa voz passiva, né? Deixar-se levar. Então, é alguém que está fazendo isso por nós. Não sou eu que busco e encontro a perfeição por mim mesma, essa perfeição que Deus quer de nós, né? É o próprio Deus que faz isso. Então, o que a gente precisa fazer? Consentir com isso, né? Fazer nossa parte, porque quem vai dar a maturidade e o crescimento é o próprio Deus. Deixemos-nos levar. O próprio Deus vai nos conduzir. Então, isso também é muito bonito, né? E daí ele fala, não lançando de novo. Aí ele vai falar algumas coisas que não é para a gente lançar de novo. Ou seja, a gente já tem um fundamento básico. Então, não precisa lançar de novo esse mesmo fundamento, porque isso vocês já sabem, isso vocês já têm, né? E aí ele vai explicar o que não é para lançar de novo nesse sentido. Aí ele começa, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, ele está falando para cristãos que eram judeus, e ele está querendo dizer o seguinte, né? O arrependimento das obras mortas é o processo que a gente conhece mesmo, de arrependimento, de crer em Deus. Então, ele está falando, ó, o arrependimento é uma base da nossa fé. Aquelas obras que eu vivia antes, aquelas obras de pecado, as obras da carne, ou aquilo que eu achava que eu fazia de bom e que aquilo ia me trazer salvação, mas não traz, né? As coisas que eu preciso me arrepender é um conhecimento que a gente já sabe. Então, isso é algo que já deve estar fixo no nosso coração. Devemos ser pessoas que caminham em arrependimento. E no Antigo Testamento, eles tinham que se arrepender dos seus pecados e agora eles também tinham que entender que eles precisam se arrepender de não crer em Jesus, né? De não ter crido em Jesus antes, né? E a fé em Deus, que é o básico também do cristianismo, né? Sobre essa fé em Deus, que para eles antes era a fé em um único Deus, mas agora eles estão entendendo que a fé em Deus se revela em Jesus Cristo, que é uma trindade. Ou seja, ao invés de vocês ficarem somente olhando para o Antigo Testamento, no que ele fala de arrependimento, vocês devem se arrepender e crer que Jesus é o Messias. Ao invés de vocês ficarem olhando para o Antigo Testamento e discutindo somente daquela fé em Deus, agora vocês precisam entender que Deus é trino e que ele se revela ao mundo a partir de Jesus Cristo. Que aquela fé que vocês tinham no Antigo Testamento era boa, mas era incompleta, era imperfeita. Agora vocês têm uma revelação final, uma revelação maior, que é Jesus Cristo. Então, peraí, passem dessa fé em Deus, que é um fundamento muito importante e firme, e vão para a fé em Jesus Cristo e na Trindade Santa, que é o que está sendo revelado como maior. Passem desse arrependimento das obras mortas e se arrependam dessa recusa de crer em Jesus Cristo, né? Porque os judeus receberam a Jesus, mas quer dizer, Cristo veio para os seus, né, para o seu povo, mas eles não receberam. Então, olhem para isso. Então, Paulo, né, tem esses dois pontos fundamentais que os cristãos deveriam colocar como base, mas olhar isso agora a partir de Jesus Cristo, de uma forma mais aprofundada, né? É interessante que, falando dessa forma, ele está deixando claro que não é porque vocês vão olhar para Cristo que vocês vão estar deixando de olhar para Deus, para o Deus que é o fundamento, para esse Deus que vocês conheceram através do Antigo Testamento. Não é isso, mas assim, olhar para Cristo é uma nova etapa. É uma nova etapa que, além de tudo que você já tem de carga de fé, da fé em Deus, vocês vão ter nessa nova etapa novas experiências, um novo conhecimento que não vai necessariamente ir de encontro de forma negativa, no caso, sendo, como é que eu posso dizer? Realmente refutando o que aconteceu antes, mas complementando. É algo que completa, né? Isso, complementando um ao outro, complementando o que aconteceu no passado com o que agora realmente nós temos em Cristo, né? É a revelação progressiva, né? Que fala. Isso, a revelação de Deus progressiva. É exatamente isso que ele está falando mesmo. Ele não está descartando a base do arrependimento, ele não está descartando a fé em Deus, mas ele está dizendo, é a partir disso que vocês têm, que vocês vão construir agora o que é completo, uma revelação final, uma revelação maior, uma revelação mais plena, né?
plena, eu acho que é uma palavra boa aqui. Vocês estão chegando a uma plenitude da verdade. Então, usem o que vocês aprenderam para chegar nessa plenitude da verdade, né? Então, é exatamente isso mesmo, a ideia aqui que o autor está trazendo para gente, né? Uma coisa que me intrigou bastante foi esse terceiro ponto aí, que ele fala da instrução a respeito de batismos, né? Que ele usa a palavra no plural, né? Legal. Isso é interessante também. Bom, então o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando pontos do Antigo Testamento que agora se concretizaram em Cristo e que esses cristãos precisam se aprofundar em Cristo e na plenitude do que foi concretizado, né? Então, ele fala agora, então, do ensino de batismos. Eu também fui estudar, né, pesquisar a respeito disso. O batismos, essa palavra que ele coloca aqui, é no sentido de lavagem, né, de limpeza, de lavagem, de lavar com água. Então, ele está falando da palavra batismo nesse sentido. E por que ele fala o ensino de batismos? Porque no Antigo Testamento era um processo contínuo, né? Eles sempre precisavam se lavar, eles sempre precisavam se limpar dos pecados dentro daquelas cerimônias que eles tinham, né? Eles lavavam objetos, eles lavavam as pessoas, eles faziam a aspersão, eles lavavam até com o sangue dos animais, as coisas, que é uma forma de purificação, né? Então, eram formas de batismo, formas de lavagem que eles tinham antes. Mas aí o que ele está dizendo aqui? Olha, agora vocês são batizados de uma vez por todas e uma vez só, em nome de Cristo Jesus. Então, a lavagem já foi feita de uma maneira plena, né? Agora vocês já são do Pai, do Filho, do Espírito, já estão salvos nele, já foram batizados nele, o pecado de vocês já foi levado por ele, e então é um novo batismo, que é o batismo verdadeiro, o único batismo que vocês devem prosseguir e aprender mais sobre ele. Então, o ensino de batismo nesse sentido. Legal, né? Bem interessante. Sim, bem interessante. Tem até não sei, acho que tem uma passagem que fala, né, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, né? Me lembrou sobre isso, né? Sim, Essa gente, era questão. o que eu nossa, eu sou lavado pelo Jesus. Não preciso mais lavar objetos, não preciso mais aspergir sangue de animais, porque o sangue do Filho de Deus, puro, limpo, perfeito, já foi aspergido e eu já fui batizada nele. Isso é suficiente. O sangue de Jesus é tão perfeito que não precisa de mais de algo constante. Já passou isso. E de fato prega a liberdade, né, que Cristo veio trazer, né? Porque era uma prisão, né? Você tem que se lavar, tem todo aquele ritual, né? E agora não, isso não era mais necessário, né? Ah, é maravilhoso. A gente Sim. vê no Evangelho, né, Jesus falando que o que contamina o homem não é o que. Porque os fariseus começavam a criticar ele, porque ele não. Os discípulos dele não lavavam as mãos antes da refeição. Mas eles não estavam criticando por causa de higiene, né? Eles estavam criticando por causa da lei, né? Ah, tem que lavar as mãos antes da refeição. Por que eles não seguem os rituais, né? Aí Jesus falou: olha, o que contamina o homem não é o que entra, não. O que contamina o homem é o que sai do coração dele, né? Então, o que vai entrar, ele até fala de uma maneira até, né, bem literal, bem engraçado para mim, né? Ó, o que vai entrar vai sair por lugares escusos, ele fala. Aí é o que contamina, né? Porque mostra o que tem dentro. Então, é uma mudança de perspectiva, né? Eu não lembro de ter lido essa parte. Achei engraçado. Lembro disso, mas eu não lembro de ter lido essa parte do texto. Vai sair por lugares escuros aí, escusos, uma coisa assim. Mas o que sai é o que contamina. Muito bom. Eu gosto muito dessa passagem, inclusive, que Jesus fala de que o que entra não é o que contamina, mas o que sai. Isso abrange muita coisa, né? Fala sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua e tudo mais, até porque o que sai não contamina só a gente, mas também quem escuta, né? Tem tudo isso aí. Exatamente, exatamente. E o que sai mostra onde está o nosso coração, né? Porque o que sai de nós são as nossas palavras, as nossas maldades, os nossos pensamentos, né? Isso mostra onde está o nosso coração e também contamina o outro, né? Também faz mal para o outro tantas vezes. Né? Realmente. Ai, Jesus é fantástico, né, gente? Que dizer de Jesus?
É verdade, né? E isso só me faz glorificar mais a Deus, né? Que nem você falou que é uma forma passiva, né? Alguém está fazendo por nós, né? E isso só me faz glorificar a Deus, né? Porque a gente acha que é algo tão realmente impossível, né? Alcançar, né? Mas ele fala, não, você tem que descansar e aprender sobre mim, né? Tipo, é incrível, né? É incrível. Eu também fiquei muito feliz quando eu parei para refletir sobre deixai-vos levar, sabe? Que eu fiquei pensando, ó, realmente, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue crescer. A gente, claro, a gente vai ter a nossa parte, mas até a nossa parte, que não é uma parte, né? Eu não gosto dessa ideia de, a gente faz uma parte, Deus faz outra. Não, para a gente fazer a nossa parte, Deus está nos sustentando. Então, não é algo que um faz e o outro, né? Mas a gente faz sempre junto. Mas o que eu acho maravilhoso é isso. Deus está envolvido nesse processo de crescimento, de maturidade, de nos levar ao que é perfeito, né? A vontade de buscar a Ele, a sabedoria para buscar a Ele, a obediência de buscar a Ele, Ele que vai nos dar, né? Ele quer nos dar, Ele quer dar para todos os cristãos. A gente só deve se submeter a isso, porque Ele já está fazendo isso em nós. Então, isso é maravilhoso e traz um descanso mesmo para nossa alma de que Ele está fazendo em nós, né? Sim, é verdade. Não, e a parte, só para concluir, aí você já pode falar, Ana. Quando a gente fala assim, porque Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa, nós estamos dizendo que essa parte que é nossa é mérito nosso. E não, né? Tipo, é tudo para a honra e glória de Deus. E tudo que a gente fala que é gente que faz, que é por nós mesmos, nós podemos e nós temos o direito de nos vangloriar. Então, uma vez que tudo é para a honra e glória de Deus e tudo é por meio dele, inibe qualquer possibilidade de nós nos glorificarmos pelo que nós fazemos. Porque a nossa parte é realmente descansar. E Bom, só. A pregação do pastor Wagner há 2 semanas atrás na nossa igreja, ela falava bastante sobre isso, né? O ser humano ele tem um único objetivo na face da terra: engrandecer, glorificar e enaltecer o nome de Deus. O que nós fazemos a mais, então, se eu sou professor, então é do Marcos, mas o objetivo, sendo professor, é engrandecer, enaltecer e glorificar o nome de Deus, né? verdade. Isso é maravilhoso, né? E até com isso se une ao versículo 3, né? O versículo 3 é bem curtinho e ele fala assim: isso faremos, se Deus permitir. Então, eu acho legal, né? A gente vai fazer isso, se Deus nos permitir fazer, né? Então, é meio que ele dizendo assim: eu sou dependente do Espírito de Deus. Se Deus permitir, se Ele me der a permissão de crescer, de levantar esse edifício, de ir para o perfeito, a gente vai fazer isso, a gente vai avançar, a gente vai progredir. Isso faremos se Ele permitir, né? Sim, é verdade. Eu até estava pensando, né, antes de a gente conversar, né, tipo, qual que era o desafio do jovem em tudo isso, mas agora pensando, o nosso papel é de fato se submeter, né, que ele vai nos conduzindo em tudo isso, né, tipo, acho que é descansar de fato, né, e não ser algo que a gente está tão acostumado a fazer, a ser ativo, a ter que agir, né, e é diferente aqui, né, a cultura do reino dele é totalmente diferente, né. É verdade. O que a gente faz assim, a gente entende o caminho, né? Mas a gente sabe que até a força para perseverar nesse caminho, para entrar nesse caminho, é Deus que está nos dando, né? Então a gente entende que, por exemplo, o que devemos fazer para prosseguir para o que é perfeito, né? A gente deve entender mais a palavra e buscar mais praticar o que a gente entende da palavra, ter um firme propósito assim no nosso coração como jovens, né? De crescer no entendimento de quem é Jesus. A gente vai passar a vida inteira conhecendo, gente. Nunca a gente vai ter um conhecimento pleno, perfeito, no sentido mais profundo da palavra. A gente sempre vai ter a vida toda, até o nosso último suspiro, para a gente caminhar até aquilo que é perfeito, né? Sendo conduzidos por Deus. Então, nós, como jovens, precisamos ter esse firme propósito. Eu quero conhecer a Jesus, eu quero crescer em Jesus, eu quero me arrepender da minha estagnação, da minha preguiça espiritual, da minha acomodação, né? Como esses irmãos que já eram para estar comendo alimento sólido, mas estavam ainda se alimentando de leite, porque ainda eram crianças, né? A gente também deve entender, nossa, será que eu poderia já estar ensinando outros, mas eu ainda estou no alimento de leite, né?
Então, se arrepender mesmo disso e caminhar para estabelecer um propósito firme, né? De busca de Deus, de investir tempo com Ele, de se dedicar às nossas disciplinas espirituais, né? Leitura da palavra, e saber que o próprio Deus vai estar nos dando força para isso e o próprio Deus vai estar nos acrescentando sabedoria e maturidade nesse processo. Porque às vezes a gente pesa sobre nós, né? Não, eu tenho que crescer, eu tenho que saber tudo. Eu olho tal pessoa, né? Eu olho ali, vamos por aí que eu gosto muito, Jonas Madureira. Eu tenho que chegar na maturidade dele. Não, gente, é o Senhor quem vai gerar em mim a maturidade que Ele quer gerar em mim nesse processo de enquanto eu conheço Ele, né? Não é para ter comparações, nada. É para deixar o Senhor gerar em nós a maturidade que Ele quer gerar através da sua palavra, porque é um processo que dependemos totalmente dele para viver, né? É verdade, é verdade. E vamos voltar aqui. O próximo ponto é imposição de mãos. Isso daí também ficou meio assim, né? O que a gente pode trazer para hoje, né? Na nossa caminhada cristã. Imposição de mãos também relembra o Antigo Testamento por causa da parte onde eram imputados os pecados, né? O que eles faziam? Eles colocavam a imposição de mãos sobre os animais como um símbolo de que aquele cordeiro que estavam com as mãos impostas, aquele animal, ele seria uma oferta que morreria por causa dos pecados que eu estou imputando a ele, que eu estou transferindo para ele através dessa imposição de mãos. Então, a ideia do Antigo Testamento era que através dessa imposição de mãos, o meu pecado é transferido para o animal e aquele animal é morto por causa do pecado. E isso tem também a sua plenitude em Cristo Jesus. Porque o Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto, que carregou todo o pecado da humanidade e que tira o pecado do mundo, né? Então, Paulo, mais uma vez, está dizendo, gente, não fiquem nas discussões daquela imposição de mãos, da lei lá do Antigo Testamento. Cristo já fez tudo o que precisava ser feito, ele levou e carregou os nossos pecados. Então, conheçam a Cristo, entendam o sacrifício dele, vá para algo novo, para aquilo que é perfeito agora, né? Entenda que todos os pecados foram transmitidos, foram transferidos para o Filho de Deus, e ele morreu por eles, de uma vez por todas, né? Então, a imposição de mãos fala sobre esse processo aí também do Antigo Testamento, que é bem lindo também, né? Lembrar disso, de quanto Jesus ele foi a promessa, né? Aquilo era algo que apontava. Porque o que é o interessante, assim, né? É que Cristo ali, foi muito importante no Antigo Testamento, mas aquilo foi importante porque apontava para Jesus, porque simbolizava Jesus, porque tipificava Jesus. Por isso aquilo tinha importância, mas quando chega o que é perfeito, o que é imperfeito, então, está cumprido. Então, essa que é a ideia, está cumprido, né? Jesus é o Cordeiro perfeito do mundo, né? Amém. E agora, né, o último tópico aqui que ele fala, né, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Legal. Mais uma vez ele colocando aí as bases da fé, né? Ele fala da ressurreição dos mortos, falando sobre algo que é muito comum de debate entre os judeus, né? Se a gente vê lá nos evangelhos, a gente vê que tinham os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, né? Eu acredito que são os saduceus, isso, que não acreditavam na ressurreição. E os fariseus, os restantes dos judeus, que acreditavam na ressurreição, que viam isso ali no Antigo Testamento e tudo mais. Então, a ressurreição dos mortos era algo sempre debatido ali também entre os judeus. Mas agora a ressurreição dos mortos se cumpre também, porque Jesus ressuscitou e não tem mais por que ter dúvidas. Se Jesus ressuscitou e nós estamos nele, nós ressuscitaremos com ele. E pronto, a gente só precisa se aprofundar agora nisso, né? Nessa ressurreição que Jesus nos mostra. A gente tem que crer que Cristo é o primeiro da ressurreição e que a gente vai também ressuscitar logo após ele, né? Então, a ressurreição dos mortos é nesse sentido. E o juízo final também, né? Que era algo que eles criam já como judeus, mas agora eles precisavam entender que esse juízo eterno vai ser feito pelo próprio Jesus, que é um juiz perfeito, imparcial, que vai estar lá no seu trono de julgamento no último dia,
e que agora, nesse momento, ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, mas nos últimos dias ele vai ser o justo juiz, né? Que ele vai julgar aí todos os homens. E também, claro, né, a gente vê como revelação do Novo Testamento que os cristãos, nós que cremos em Cristo, não seremos julgados pelas nossas obras, né? Mas pela obra de Cristo. Isso é uma paz para o nosso coração. Mas aqueles que não estão em Cristo serão julgados pelas suas obras, né? Então, o que eles precisavam entender é a base, o rudimento, o fundamento vai haver juízo, vai haver ressurreição. Mas o que eles precisavam construir agora o edifício essa ressurreição foi mostrada em Cristo, ela vai acontecer, nós ressuscitaremos com ele, e no grande dia do juízo, ele será o justo juiz que irá julgar os vivos e aqueles que estavam mortos, mas agora ressuscitaram, né? Então, tudo apontando para a obra de Cristo, mostrando que essa é a base e agora a gente precisa crescer a partir disso e se alimentar de muito alimento sólido. Um complementa o outro, né? A gente lê assim, não correlacionando com o Antigo Testamento, mas quando a gente vai lá e olha, totalmente correlacionado e ligado, né? E então eu queria fazer uma pergunta: será que é possível a gente fazer uma autoanálise e ver, será que eu tô nessa base ou será que eu tô crescendo? É possível se autoanalisar? E como que a gente faz isso? Uma pergunta muito linda. Então, eu acho que é possível em Deus e na dependência do Espírito Santo a gente fazer essa análise, né? A gente pedir para o próprio Espírito de Deus, Senhor, através da sua palavra, me mostra se eu tenho crescido, né? Me conduz a sair de qualquer acomodação que eu possa estar, né? A gente pode pedir o auxílio do Espírito de Deus para que ele nos ajude a crescer. E a gente pode se analisar olhando para as disciplinas espirituais que o próprio Deus nos deixou, né? Por exemplo, será que eu tenho desejado conhecer as Escrituras? Será que eu tenho dedicado, se eu desejo, será que eu tenho conseguido dedicar tempo a isso dentro da minha rotina? E a gente não está dizendo assim de 3 horas de estudo da palavra de Deus, né? Diárias. A gente está dizendo assim, será que eu gasto pelo menos uns 15, 30 minutos do meu dia lendo a Bíblia, pensando na Bíblia, mastigando ali, né? Ruminando a palavra no decorrer do meu dia? Será que eu gasto tempo em oração, que eu falo com Deus no decorrer do meu dia, que eu coloco esse meu relacionamento com Deus em primeiro lugar como uma prioridade para mim? Será que eu tenho estado com meus irmãos na fé? Porque isso também é uma disciplina espiritual, a comunhão, né? Será que eu quero estar na casa de Deus, né? Digamos assim, dentro da igreja, com os meus irmãos, eu quero ajudá-los a crescer, eu quero crescer também com eles. Eu tenho participado do culto, eu tenho participado da ceia, porque tudo isso são meios de graça que Deus nos deu e que faz parte do propósito dele para a gente crescer. Não adianta crescer, dizer que vai crescer sozinho em casa, só orando e lendo a Bíblia, se você não tem comunhão, se você não está dentro da igreja de Cristo. Não, só há crescimento com relacionamento dentro da igreja de Cristo, comunhão com os irmãos, aquele relacionamento que nos molda, né? Que santifica a gente, que eu estou ouvindo ali, estou participando do culto ao Senhor. Será que eu estou tendo tempo de contemplação, tempo de solitude com Deus? Será que eu estou fazendo uma autoanálise, né, pedindo para Deus me ajudar numa autoanálise de abrir mão dos meus pecados? Por exemplo, eu percebo que o meu pecado é vício nas redes sociais, por exemplo, que é algo tão comum, e que isso está tomando meu tempo até de estar com Cristo e tantas outras coisas. Será que eu busco em Deus, né, forças para vencer este pecado? Então, eu acho que essa autoanálise é possível de ser feita sim, e a gente faz ela olhando para esses princípios básicos das disciplinas espirituais. Até fica uma indicação também, né? Um livro chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E nesse livro ele vai falar de todas as disciplinas espirituais, assim, vai falar de disciplinas como simplicidade, celebração, submissão, várias disciplinas, né? Oração, jejum, leitura da palavra, estudo da palavra. Ele vai falar de várias disciplinas espirituais e eu acho que esse é um bom padrão, né?
para a gente conseguir sondar o nosso coração e ver se a gente está acomodado. E está em tempo, né? A gente ainda está no tempo da graça, gente. A gente tem que aproveitar o tempo que se chama hoje, como o próprio Hebreus fala, né? O tempo que se chama hoje, a gente tem que aproveitar para pedir graça de Deus, orar a Deus e falar: Deus, eu quero crescer, me ajuda a crescer, me ajuda a reajustar minha rotina, me ajuda a colocá-lo como prioridade no meu coração. Então, com certeza, ainda dá tempo disso ser transformado, da gente se arrepender e caminhar agora rumo a aprofundamento em Deus, né? Perfeito, professora Cássia, perfeito, maravilhoso. Eu acho que a gente tá bem já de tempo, né? O que Eu vocês falo acham? muito, né? Tipo, mania de professor, Não, né? olha, Fala demais. eu vou ter que trocar de bloquinho, do tanto que eu fiz anotação aqui. Amém, que bom. Eu vou rever depois essa gravação e eu vou anotar todas as referências. Eu tenho certeza que vai dar no mínimo umas 5 linhas. Foi bem, Amém. imagina. A gente chamou. Eu queria fazer mais uma pergunta só. Aqui que eu quero fazer uma também. Sem me delongar, tá? Vou prometer ser pouquinho, vou tentar ser mais objetiva. Não, que isso, por favor, não. Tá muito Continua. bom, muito bom. Hoje a gente vive uma crise moral, né? Que a gente vive nos nossos dias, né? Cada um moldando a palavra da sua forma, né? E o que você tem a dizer a respeito disso e como nós, como jovens, podemos lidar com isso, né? Cada um querendo levar a palavra do seu próprio jeito, como lidar com tudo isso, né? Com essa diversidade, se podemos dizer assim. Eu acho que cada época, cada tempo, traz as suas crises para os cristãos, né? As suas crises morais. Até dentro do Império Romano, né? Era um império que tinha muitos pecados, assim, horríveis também, né? Tem sempre ideologias contra a palavra de Deus que vão surgir, tem sempre pecados de cada época que vão surgir, que vão se repetir, ou que vão ser específicos daquela época, né? E nós temos que entender que Deus nos deu o desafio da nossa época. Ele nos quis na nossa época e nos deu os desafios que a nossa época propõe, né? Igual O Senhor dos Anéis, que é um filme que eu gosto muito, que é escrito por um cristão, né? Que é o Tolkien. E o Frodo, ele pergunta, né? Nossa, mas ele que ficou responsável pelo anel, né? Mas por que eu? Por que agora? Por que tá tão difícil essa crise? Muitas vezes a gente é assim, entendeu? Não, por que eu tô com essa responsabilidade? Por que agora? Por que num tempo tão difícil, né? E o Gandalf, que é o sábio, né? Responde para ele, né? Que ele foi escolhido para aquela época, e que ele foi escolhido por um propósito maior. Ele tem que pensar que ele está dentro de um propósito maior. E eu acho que a gente é assim, a gente está dentro de um propósito maior, a gente foi escolhido para a nossa época. E a gente tem que aprender, eu acho que, sobretudo, a analisar bem os pecados da nossa época, saber identificar as ideologias que vão contra a palavra de Deus da nosso tempo. Então, acho que um jovem cristão precisa estar preparado para isso, porque acho que isso é o pontapé, né? Eu preciso identificar os pecados da minha época, os pecados que estão sujeitos até mesmo ao meu coração, identificar essas ideologias que vão contra a palavra de Deus e se encher da palavra de Deus a ponto de buscar viver em obediência a ela, né? E buscar entender teologias saudáveis, né? Entendimentos da palavra de Deus que sejam confiáveis, né? Então, fazer isso a partir de uma igreja saudável, uma igreja fiel à palavra, estudar a Bíblia a partir de autores e teólogos que são confiáveis, que estão dentro de um espectro, vamos dizer assim, de uma teologia reformada. Então, precisam entender bem a palavra de Deus, saber ler o seu tempo e saber viver ele mesmo, né? Então, não é só defender a nossa fé, mas viver como um exemplo para os outros de como se vive uma moralidade santa, digamos assim, como se vive de uma maneira santa no tempo que Deus está nos dando, por um propósito maior que ele tem, né? Acho que seria mais ou menos esse caminho. Obrigado. Mas uma para finalizar agora, os nossos irmãos em Hebreus, né, estavam passando por muitas dificuldades e o autor fala sobre perseverança.
já que você já está lendo esse livro de Hebreus, que lição que a gente pode tirar para os nossos dias de hoje, né? Nisso tudo que a gente está vivendo, né? Uma palavra aí para o pessoal de esperança, para continuar na nossa caminhada, né? Amém. Acho que a lição é: Cristo é superior a todas as coisas. Ele venceu. Então, olhe para ele, né? Foque os olhos nele, em Cristo. Saiba que nós estamos nele e perseveremos, apesar das dificuldades, né? A gente tem pandemia como dificuldade, a gente tem depressão, ansiedade, a gente tem tantas coisas que vêm como lutas, como dificuldades, né? Eles viviam perseguição, graças a Deus a gente não vive uma perseguição tão ferrenha, né? A gente pode ter perseguição em outros níveis, mas não daquela forma. Mas a gente tem os nossos desafios. E eu acho que o que mais o autor de Hebreus quer trazer e que eu acho maravilhoso é isso: Cristo é superior a tudo isso. Cristo é maior que tudo isso. Se você olhar para Cristo e não olhar para a situação, você vai conseguir viver nesse mundo, né, como um peregrino. Então, acho que a maior lição é isso: olhe para Jesus. Lá no capítulo dos Heróis da Fé, né, ele vai falar: olha, nós temos muitos exemplos de fé que você pode olhar para o passado e ser incentivado por esses exemplos de fé. Mas agora, mesmo com tantas nuvens de testemunha, olhem para o autor e consumador da fé, porque é ele que vai fazer a gente perseverar até o fim, sem retroceder, sem olhar para trás, sem querer de novo voltar para aquela vida de pecado que nós vivíamos. Então, eu acho que essa é a maior lição, assim, que Hebreus vem nos trazer, né? Exaltem a Cristo, olhem para Jesus. A gente tem muito exemplo para nos dar força, mas Jesus é o exemplo principal. Amém. Não tem como não ouvir tudo isso e não ficar aleluiada, né? Que nem o pastor Roberto dizia, né? A gente fica aleluiado mesmo. Ai, a palavra de Deus é maravilhosa, gente. Eu amo falar da palavra, pensar na palavra. Meu Deus, é maravilhoso. Para a gente que vai começar a estudar Hebreus, foi um excelente pontapé inicial, né, Ana? Sim, é verdade. A gente vai começar a ler semana que vem, né? E aí foi muito bom mesmo esse panorama todo, né? De ver, porque a gente consegue se assemelhar bastante, né? Tipo, e trazer para os dias de hoje, né? Trazendo essa comparação de tempos, né? É o livro mais atemporal que existe, né? A Bíblia é o livro mais atemporal que existe. Faz muito tempo que as coisas que estão lá foram escritas e até hoje a gente consegue trazer praticamente tudo para os dias de hoje, para a nossa vivência. É realmente, não tem outra explicação senão ser a ação do Espírito Santo através das Escrituras. Verdade. Maravilhoso, né? A gente pode ler um texto a vida inteira e ele sempre vai ter algo novo para nos trazer, né? Sim, isso seria perfeito. É Cara, vou maravilhoso. aproveitar essa deixa que vocês deixam, essa deixa de vocês, né? Para não ser redundante. Então, falando sobre a Bíblia ser tão atemporal, hoje a gente vive meio que uma guerra também entre o tempo da lei e o tempo da paz, da graça, né? E como a gente consegue conciliar tudo que o tempo da lei nos ensina sem perder a visão de que nós vivemos o tempo da graça? Ah, que legal, que pergunta boa. Eu acho que o caminho é olhar para o Antigo Testamento, olhar para a lei como algo bom, mas como algo, vamos dizer assim, eu tô com uma palavra na mente que não, né, sempre tem uma palavra específica que não sai, né? Mas como algo bom, mas como algo inicial, como algo que não tem uma revelação completa, como uma base mesmo, né? De um prédio. Tá ali, uma base muito boa, muito bem construída, mas ela cumpriu o seu propósito, agora o prédio precisa crescer, né? A base já está ali. Eu acho que quando a gente olha para o Antigo Testamento nessa perspectiva que eu tenho que valorizar e ver Cristo em todas as páginas, e aquilo é a verdade de Deus, mas é uma verdade dentro de um espectro maior, que é o espectro da revelação progressiva que chega no seu ápice a partir do Novo Testamento, né? E a gente tem que entender que também como que é o caminho. A gente não despreza a lei, a gente não é salvo pela lei. Não é salvo, a gente é salvo unicamente, exclusivamente pela graça. A lei condena, a lei não salva.
Mas agora, salvos pela graça de Deus, eu tenho a graça também de Deus que ele me dá para cumprir a lei. Que, assim, no sentido de para obedecer a Deus, né? Não cumprir a lei do Antigo Testamento, mas eu falo para cumprir e obedecer as leis de Deus, né? Que é resumida em amar a Deus e amar ao próximo. É o resumo de toda a lei que Jesus nos mostrou, né? Então, a partir da salvação pela graça, eu consigo me relacionar com a lei de Deus de amar a Deus e amar ao próximo, eu consigo me relacionar da maneira correta, que é viver em uma obediência pela graça, né? Agora, viver na lei, pela lei, querer ser salvo pelas minhas obras, pela minha obediência, a parte da graça, a parte da salvação, só vai gerar pura condenação, né? E saber que, e a gente tem que entender, é um assunto muito bom falar sobre a lei e a graça, porque a gente tem que entender que tem aspectos da lei que foram totalmente cumpridas em Cristo, a gente não precisa mais observar, a gente não precisa mais cumprir, mas não significa que toda a lei já foi terminada e que eu não preciso obedecer em nada, porque hoje a gente tem um problema dentro da igreja também que se chama hipergraça, né? Que a pessoa desconsidera a obediência a Deus. A gente vive pela graça, então a gente faz o que a gente quiser. Não. A gente vive pela graça para justamente obedecer a Deus, né? Então, é saber encontrar esse lugar de equilíbrio, né? Então, essa é uma pergunta bem legal mesmo. A lei é um parâmetro para a nossa vida, né? Mandamento, a gente precisa viver ele ainda, né? Como cristãos, precisamos cumprir, né, os 10 mandamentos dentro da perspectiva ali do Novo Testamento. Né? Então, existem coisas que já se descontinuaram na teologia, a gente fala, né, que a lei tem descontinuidades e tem continuidade. Então, a gente precisa entender quais aspectos se descontinuaram porque se cumpriram em Cristo, quais aspectos continuam mesmo depois de Cristo, mas que eu só vou obedecer porque a graça de Deus me dá capacidade, né? Você tá sem áudio, Pedro. Não, eu falo só, eu falei. Eu tô concordando, tô falando perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas eu acho que é isso aí, né, gente? Estamos bem de... Eu ainda ia perguntar sobre a origem do mal, que eu tava querendo saber um pouquinho da direção teológica, filosófica a respeito da origem do mal, porque a gente estava conversando antes de você entrar na chamada sobre comentar sobre isso, comentar sobre a origem do mal, sobre, enfim, como que funcionaria isso dentro da teologia filosófica. Como é que é mesmo o nome? Isso mesmo, teologia filosófica. Ah, tá certo. Então eu falei certo, ok. Ele termina com uma perguntinha bem básica, né? É o mundo inteiro. Não, mas é assim, é só a gente pode resumir, porque eu queria perguntar durante a conversa e a gente foi falando sobre outras coisas, acabou ficando pro final. Não, sem problema. Eu acho que a gente pode, um dia, quem sabe, a gente pode marcar para falar bastante sobre isso, porque assim, a discussão é longa. São milhares aí de anos, né? De milhares, né? São milhares, digamos, de anos em que o homem convive com essa pergunta, né? Por que o mal existe se Deus existe e tudo mais? Então, é algo dentro da teologia filosófica, é uma discussão bem grande e complexa também, de certa forma. Já indico novamente aquele livro que eu falei da inteligência humilhada, a Ana Letícia leu esse capítulo também, que é o capítulo 3. Você pode ler separadamente até, né? Se alguém quiser ler somente o capítulo 3, dá para entender bem, né? Também. É um capítulo profundo, assim, pode ser complexo em algum sentido, mas é muito bom, porque vai tratar sobre a origem do mal. Então, eu já fico uma indicação aí também, né? Capítulo 3 do livro Inteligência Humilhada. Bom, sobre a origem do mal, na verdade, é um debate teológico ainda, não tem algumas respostas, mas nenhum consenso final, né? O que a gente sabe é que o mal está sob o controle de Deus. Não, Deus não é mal e Deus não faz o mal.
mas o mal está sob o controle de Deus. Ele não existe a parte da permissão de Deus, porque nada existe a parte da permissão de Deus, né? Então, não tem para onde escapar de dizer que Deus sim permitiu a existência do mal. E aí vai ter diferentes posicionamentos, né? Por exemplo, a gente vai ter teólogos que vão defender, né, que o mal é ausente, a existência dele não é que ele tem uma existência, que ele é um ser, mas que ele é simplesmente a ausência do bem. Tudo aquilo que é uma ausência de Deus, por conseguinte, vai ser mal, né? Então vai ter teólogos que vão falar isso. O mal é inevitável, porque tudo que é ausência de Deus é mal, né? Alguns vão relacionar o mal com o pecado, né? Fazem a analogia com a luz, né? A luz e a escuridão, que a escuridão não é que a escuridão é uma entidade em si, uma existência material, mas é só a ausência de outra coisa, que no caso é a luz. Isso, exatamente. Exatamente isso. Então, alguns vão para dentro dessa perspectiva, acho que, se eu não me engano, Agostinho, talvez, que é um teólogo, né, muito importante aí, né? Ele vai dentro dessa perspectiva, se eu não me engano, né? Mas aí existem outras perspectivas que vão ligar, por exemplo, à existência inevitável do mal por causa da existência da liberdade, né? Então, a partir do momento que Deus dá liberdade, por exemplo, aos anjos, né? Liberdade de adoração, liberdade de estar em Deus por amor, né? A partir do momento que, por exemplo, ele dá liberdade para o homem de comer daquele fruto ou não, de obedecer ou não, inevitavelmente também existe o mal, que é a escolha contrária à vontade de Deus, né? Que seria o pecado, que é usar da sua liberdade contra Deus, que é o que aconteceu no coração de Lúcifer, né? Que antes do pecado do homem, né? Aconteceu ali no coração de Satanás, que aos anjos foi dada a liberdade de se manterem Deus ou não, né? De se manterem Deus por amor, de adorar a Deus por amor, mas em Lúcifer nasceu a soberba, né? Nasceu o mal no seu coração, que está ligado aí também ao pecado, né? Então, alguns vão ligar diretamente à liberdade. Então, acho que o básico que a gente pode entender é que sim, o mal está dentro da permissão de Deus para esse mundo. Deus permitiu o mal por um propósito maior e bom. Deus está sob o controle do mal, mas ele não é mal. Deus não ele é o autor do mundo, mas ele não é o autor direto do mal, né? A criação dele, na criação é que foi gerado o mal, não em Deus, né? Porque Deus não tem nenhuma sombra de mal, mas dentro da sua criação foi permitida a existência, sim, do mal, né? Por exemplo, tem o autor de um livro, por exemplo, né? Aquele autor vai escrever sobre uma história, e dentro dessa história tem um vilão. Ele é o autor do livro. Ele é aquele que escreveu toda a história, e aquela história tem um propósito bom no final. Mas esse autor permitiu que existissem vilões ali nesse livro, que o mal existisse, mas quem faz o mal não é o autor do livro, quem faz o mal é o vilão, quem faz o mal é o personagem ali da história, né? Então, essas são algumas coisas que dá pra gente já ter um gostinho, assim, sobre essa discussão, né, da questão do mal. Na verdade, quando eu pensava nisso, eu realmente imaginei essas linhas de pensamento do livre-arbítrio, né, que uma consequência do livre-arbítrio é o mal e tudo mais. Aí eu fico realmente é uma discussão que a gente pode levar por bastante tempo. E aí já dá para fazer questionamentos a respeito da visão calvinista, porque já que a visão calvinista não vê o livre-arbítrio, mas vê as coisas já predestinadas, logo não tem necessariamente interferência da liberdade, ou tem, não sei. Aí já o que se acredita é que sim, a visão calvinista, em uma boa parte dos calvinistas, né, ainda se tem uma discussão também sobre isso, mas acreditam que Deus deu sim o livre-arbítrio aos anjos a princípio, né? Depois da queda dos anjos, não mais. E ao homem a mesma coisa. Quando ele criou o homem, ele deu o livre-arbítrio porque ele era um ser que era tudo que Deus o criou para ser. Então ele tinha liberdade, porque ele tinha liberdade de comer ou não do fruto. A partir do momento que o pecado entra no mundo, entra no coração do homem, né? O calvinista já vai acreditar que não existe mais o livre-arbítrio, porque não há liberdade dentro de um coração que já é tendido
totalmente ao ódio contra Deus, à rebelião contra Deus, ao pecado. É o que a gente vive, né? Na nossa tensão de vida. Eu quero não pecar. Todo dia eu quero não pecar, mas eu peco. Então, será que a minha liberdade é tão plena assim? Será que eu tenho realmente hoje o livre-arbítrio? Sendo que eu quero não pecar, mas muitas vezes eu peco. Ou eu quero fazer algo bom, mas eu faço que é ruim. E eu quero fazer algo ruim, e aí eu faço que é bom, né? Que o Paulo fala dessa tensão. Então, o que muitos calvinistas vão dizer é que após a queda, o homem tem livre agência. Ele tem liberdade de agir. Não é um robô programado por Deus. Ele pode ir e vir, ele pode decidir, ele tem que decidir, ele tem que ter maturidade para decisões. Mas Deus está soberano sobre a história dele, né? Em todos os aspectos. Deus não perde o controle. Então, o homem teria livre agência e não mais o livre-arbítrio que se denota como uma liberdade total. O homem tem livre agência porque o livre-arbítrio foi tirado dele porque agora ele é pecador, ele está tendido ao mal, né? Mais ou menos assim. Então não necessariamente inibe o fato de que o livre-arbítrio pode ser, de alguma forma, o que gerou o mal, né? Porque uma vez que o livre-arbítrio e só não há mais, ainda assim tem essa possibilidade. Uhum. Calvinistas que são mais deterministas, né? Que vão dizer que nunca existiu livre-arbítrio e tudo mais, né? Mas eu acho que dentro do calvinismo seja uma minoria. Acho que a maioria é menos determinista, digamos assim, né? Aí tem uma palavra bem difícil, que parece que está falando em línguas, dentro da teologia, que é o supralapsariano e o infralapsariano. Que são posicionamentos calvinistas também, né? Um deles fala sobre a determinação de Deus sobre a queda, sobre a ordem que Deus criou para o mundo, né? Um supralapsariano vai dizer que Deus determinou a queda antes mesmo da criação, e o infralapsariano vai dizer que Deus determinou a queda após a criação. Então, é a ordem dos decretos de Deus. Eu não acho essa discussão tão, assim, que leva muitas coisas positivas, porque como eu vou entender a ordem dos decretos de Deus? Eu sei que ele decretou e que tudo que ele decretou aconteceu. Mas tem essa discussão também da ordem dos decretos de Deus, que daí tem essas palavras bonitinhas, né? Uns são supralapsarianos e outros são infralapsarianos. E você fala isso sem se consultar nada? Como assim? Essas duas palavras você sabe de cor, não consulta nada? É que a gente acaba decorando, né? Assim como, por exemplo, a Ana é formada em engenharia química, né, Ana? Você vai ter um monte de palavras que eu não vou entender, né? Que tá aí na sua mente ali, que ela pode falar, não vou entender de onde veio. Então, em teologia tem algumas palavrinhas também que gravam tem na mente. Muitas palavrinhas, né? Muitas palavrinhas na teologia, né? Muita, né? Para legômenos, pressuposicionalismo, infralapsariano, supralapsariano, vai ter aí um conjunto de palavras aí, epistemologia, que é a área que eu gosto. Tem um conjunto de palavras aí que parece que está falando outra língua. É um bando de trava-línguas mesmo. Falar, Marco? Cara, eu ia falar que antes da gente encerrar, eu preciso que você repita todas essas palavras, viu, Pedrinho? Obrigado. A gente já pode encerrar já, vai ficar querendo. Eu tenho a língua presa, não vou fazer um negócio desse, não. Vou ficar passando problema aqui. Muito bom. E outra, eu tô doente, não pode fazer um negócio desse comigo. Tá com gripe? Eu espero que seja. Jesus. Espero que seja. Eu tô tomando tanto remédio. Mas vamos encerrar então, gente, que eu ainda tenho um monte de pergunta a respeito dessa parte do calvinismo, mas eu não vou fazer mais, porque senão a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite. A gente faz uma parte 2 desse podcast, se assim a professora Cássia permitir e desejar. E a gente... Vai ser um prazer. Mas eu acho que é isso aí. A gente agradece, viu? Muito pela sua participação, pelo conhecimento que você passou, pela disponibilidade. A gente agradece mesmo. Foi muito bom. Eu tô cheio de coisa anotada. Eu quero ir atrás de todas essas referências. O primeiro livro que eu vou ler vai ser o da Inteligência Humilhada.
Aí, legal. Você vai... Mais um discípulo. Depois a gente discute, numa próxima vez a gente discute mais sobre esse livro. Legal, podemos falar sobre ele, podemos falar sobre o mal. Eu fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz de colaborar de alguma forma, né? Eu acho que a gente está para servir, né? Naquilo que a gente pode, então eu fico feliz de servir de alguma forma. E que sim, vamos combinar sim, mais momentos juntos, vai ser um prazer. Perfeito, perfeito. É maravilhoso. Tem alguma consideração final, Ana? Não, é só muito bom sempre falar com você, né? Que nos incentiva. Você traz esse desejo na gente, né? De buscar mais informações, de conhecer mais a Deus. Aquece o nosso coração em tudo isso, né? E você é maravilhosa. Glória a Deus, glorifica a Deus por tudo. Isso, e imagina, vocês são uma bênção. Você que é maravilhosa, Ana, sinto muita saudade sua. Muito amor aqui, muito fofo, muito momento fofura. Gente, que itimalia vocês duas. Eu achei você muito fofa também, viu, Cássia? Eu gostei muito de você. Eu queria que essa conversa fosse presencial, mas a gente está nessa situação toda doida aí, né? Quem sabe numa próxima vez já não seja pessoalmente. Claro. Você já não pode abraçar a Ana aí, né? Matar a saudade dela. Vocês acham que eu gosto de falar de teologia? Vocês não viram meu marido ainda. Ele gosta Na próxima vez a gente traz ele também. Isso. Presencial, a gente marca aí um momento da gente estar junto, vocês vão conhecer ele. Ele também ama teologia, gosta de discussões teológicas, é bem animado quanto a isso também, viu? Ele está terminando o seminário, se Deus quiser, até no máximo ano que vem. E a gente está longe hoje, ele não está aqui porque ele foi para São José dos Campos, porque ele faz seminário Martin Bucer lá, tá? No último semestre do seminário. Então logo termina já, vai terminar rapidinho, se assim Deus permitir. Amém. Já é um teólogo formado. E é isso aí, Amém. Marquinhos. Alguma consideração a fazer antes da gente fechar o vídeo? Ou tu já fechou? Ainda não, eu estou aqui escutando e apreciando essa conversa maravilhosa. Tá viajando Minha bastante, única, né? minha única consideração é realmente agradecer a disponibilidade e ter aceitado o nosso convite e agradecer por enriquecer muito e põe muito nisso os nossos conhecimentos. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Com isso a gente já pode fechar o vídeo. Gente, eu vou precisar sair mais cedo hoje porque eu estou morrendo. Tadinho. Eu tenho que tomar um monte de remédio. Eu vou tomar lá meus xaropes, vou fazer os bolinhos